Olá, Casa Vogue. Sou o Luiz Maluf. Esse aqui é o Pedrinho Maluf. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu moro aqui tem 7 anos. Durante esses 7 anos, a casa nunca ficou igual por mais de 3 meses, né? Então eu falo que é uma casa viva. A primeira descrição dela era uma casa comercial. Hoje ela é minha, mas na época ela foi alugada e ela é do arquiteto Vitor Penha. Então eu sempre tive a vontade de morar num espaço que fosse uma casa-galeria, que eu pudesse apresentar obras da minha coleção, sabe? A história da casa é quase como que um loft, né, de Nova York. Então tem 3 andares e meio e essa daqui é uma das salas de estar. Eu faço bastante jantar para receber artistas, clientes. Eu gosto de criar essa aproximação e relação, né, do mercado com a sensibilidade e as pesquisas dos próprios artistas e tirar um pouco ali só do comercial, né, que a galeria atua. Então tem obras específicas. Como eu disse, que eu gosto da relação de bem-estar e acredito muito em energia e estudo energia dentro de vários campos e possibilidades. Esse é um trabalho de uma artista que eu represento, é uma artista holandesa e brasileira, se chama Janet Vollenbrecht. Aqui no caso são 7 pedras que se relacionam com os 7 chakras do corpo. Então é desde o cristal, a primeira pedra, e aí vira e mexe eu dou uma deitada aqui e fico meditando, criando, enfim, mentalizando algumas coisas. É uma obra super importante que se relaciona com a casa, com a arquitetura da casa, com as plantas, né, que estão presentes aqui, desde o cacau até a própria espada de São Jorge. Aqui do outro lado são 13 espécies de espada de São Jorge, que elas partem da pintura da capa do livro do Torto Arado, produzido pela Aline Bispo, que é uma outra artista que eu represento. E a espada de São Jorge tem essa relação de proteção, né? Então elas estão aqui na entrada da casa justamente para conseguir já liberar qualquer tipo de energia esquisita que venha para dentro. Outro trabalho que daí eu continuo relacionando, né, com a questão energética é de uma artista nipo-brasileira apresentada pela galeria, chama Shizui Sakamoto. Ela pesquisa a tinta óleo belga de uma forma que aqui, do rosa pro azul, tem mais de 50 tonalidades. E cada tonalidade que ela criou, ela codificou e ela consegue fazer de uma forma que essa transição seja tão sutil que o trabalho ele fala sobre o silêncio, sobre a harmonia, sobre a paz, né? Então é quase que um portal aqui dentro de casa que se relaciona com os outros trabalhos e com a pesquisa do projeto de paisagismo, que traz essa sensação e essa relação do conforto. Continuando por essa relação, aqui a gente tem... Putz, eu tenho muita obra, muita peça, né? Eu gosto de história, eu tô selecionando algumas que eu consigo relacionar e trazer essa questão um pouco mais espiritual para dentro de casa. Seguindo dentro desse tema, esse é um trabalho do Bull Kennedy, um artista indígena. Esse é um trabalho de 2011, foi exposto no MAM. É um artista que acompanhou durante a vida inteira o Jair Elisbel. É da etnia tucano e pela etnia tucano, ele é irmão da Dayara Tucano, uma outra artista muito bem representada e que eu admiro muito o trabalho dela. Esse aqui é um trabalho do Bu, que é um xamanista curandeiro da floresta amazônica. Ele se coloca como um líder espiritual. É um trabalho em cima de marchetaria, que através e depois de rituais de ayahuasca que ele faz, ele tem visões. Em cima dessas visões ele cria. Aqui então ele fala que é o Senhor do Tempo e que é uma obra viva, assim como a casa, as obras, algumas delas são vivas também. Os artistas me falam isso, e o Senhor do Tempo, o Bu, fala que ele se movimenta. É um trabalho de 2011 muito especial, que eu sou lisonjeado por ter dentro da minha coleção.
gosto de fazer jantares e aproximar os artistas e a pesquisa dos artistas aos colecionadores, aos curadores e a um público que tem interesse não só comercial. Para além disso, tem peças como, enfim, eu sou apaixonado, talvez o que não seja do Brasil, né? São as luminárias, são todas italianas. Essa é uma importação Dominici, da década de 50 da Itália, em que eu achei ela completamente destruída no centro da cidade e demorei 2 anos para restaurar, achando a pessoa certa, o material certo. Tem partes dessa luminária que eu trouxe da Itália. Essa é uma das cadeiras da mesa de jantar que eu amo, é o Zhao Zupin, é um designer muito conhecido. Ela, né, tem essa relação do movimento, né, da leveza, do próprio jacarandá. É uma peça maravilhosa dentro de todas as peças, né, que todas eu sou um grande apaixonado. Essa daqui é uma cadeira especial que eu gosto muito. Bom, aqui é um lavabo pequenininho, mas até no lavabo eu tenho peças de arte, né? Desde os garimpos dos azulejos que partem por toda a casa, até, por exemplo, isso aqui foi eu que fiz, comprei a mão francesa, o caninho, o porta-toalha, enfim, a própria pia, né, com o resquício do tempo, assim como as paredes, a torneira. E uma obra especial de uma artista que eu também trabalho na galeria, chama Carola Braga, é uma pesquisadora olfativa, e aqui a gente tem um poema sobre a chuva, sobre a relação da chuva na cidade, no campo. E essa pesquisadora olfativa, ela recriou aqui para esse trabalho o cheiro da chuva e misturou com sabonete. Então, pena que vocês não estão conseguindo estar aqui, né? Não vão sentir, mas esse trabalho, ele é um sabonete com o cheiro da chuva e que de tanto que eu usei, eu agora consigo descobrir quando vai chover com pelo menos um dia de antecedência só pela relação química que tem. E ela estava tentando me explicar, eu não vou saber falar para vocês agora, mas é uma reação química que tem do asfalto com a umidade, enfim. E aí ela conseguiu recriar isso e é uma obra super especial que fica aqui no lavabo. Bom, aqui a gente está no segundo andar, na segunda, né, sala de estar da casa. Eu costumo sentar aqui e ler, conversar com as plantas, né, ficar vendo as obras, trago amigos também, às vezes eu fico tomando um vinho. Aqui a gente pode entender um pouco da estrutura da casa, onde as paredes elas foram mantidas, né, para contar essa história e trazer essa memória viva para cá. O piso também de madeira é o piso da casa desde que ela foi construída. Engraçado aqui é que a gente fez um jardim no telhado. À noite fica maravilhoso porque os spots das luzes, eles são spots quase que teatrais e eles fazem a sombra da planta no telhado, então fica uma relação um pouco esfumaçada. Todas essas paredes que hoje agora estão claras, elas ficam com manchas. E isso para mim traz muita poesia, né? O engraçado aqui é que tem uma das artistas que eu trabalho, eu vou falar de um dos trabalhos dela, e ela fala de uma tecnologia meio que rural, né? Que o homem vai inventando, e eu adoro esse tipo de tecnologia manual. E aí uma forma que a gente conseguiu entender para poder manter essas plantas vivas aqui dentro é um processo, né? Uma irrigação automática que a gente colocou cabos pelos telhados e que a gente vai descendo todas as plantas. Vou descer aqui para vocês entenderem. Trava aqui e aí a gente enche essas garrafas que tem um tubo conectado. A gente enche uma vez por mês, então não precisa ficar regando toda hora e a gente sobe elas novamente. Então é uma das formas que a gente conseguiu entender para conseguir manter essa casa viva, literalmente, né? Não só com a troca dos trabalhos de arte que enfim, eu coleciono, então eu tenho obras guardadas e eu vou trocando conforme até o meu estado espiritual, né? Do momento em que eu estou vivendo para esse lugar das plantas vivas e da casa viva, assim.
Aqui a gente tem uma obra do Deco Adjiman, é um artista que também pesquisa natureza, traz esse tipo de pesquisa para o seu trabalho, né? Aqui ele também tem alguns trabalhos que ele relaciona palavras, poesias em cima de estudos em livros. Então aqui eu acho que basicamente ele pegou palavras do Grande Sertão Veredas e é uma obra que você vai se relacionando e lendo e entendendo, tirando suas próprias conclusões em cima dessas, às vezes, frases, às vezes verbos. Eu acho muito poético. Para além das plantas, também criei um vício em vasos, né? Tem um designer da década de 50 e 60 que ele chama Willy Gu. Esse é o vaso ampulheta dele. Ele também fez poltronas que tem uma relação com um movimento e uma leveza maravilhosa para áreas externas. Eu tenho duas lá embaixo, mas essa é uma das plantas mais bonitas que tem aqui em casa. Se não me engano, é a planta Burle Marx. E aí, para o cuidado delas, a gente tem o projeto de iluminação feito pelo Vitor Penha, mas a gente também fez um projeto para a própria planta com luz de fotossíntese. Então, as plantas que ficam dentro de casa e não tem um sol diário, a gente tem um horário que liga essa iluminação que ela faz a planta fazer a própria fotossíntese. Então, isso faz com que elas consigam se manter aqui dentro. É quase que, enfim, as plantas são minhas filhas. Eu moro sozinho aqui, com o Pedrinho, e com mais de 70 espécies de plantas que exigem um cuidado diário, mas que me dão muita paz e me fazem ter uma relação melhor comigo mesmo e com a forma que eu vejo as coisas. Bom, aqui é uma das áreas externas da casa, é uma varanda que dá para uma vila, numa rua sem saída, num bairro nobre assim, da cidade de São Paulo, super movimentado. Não parece, toda vez que eu venho para cá, não parece que eu tô nessa confusão, né, de cidade. Então eu sempre me acalmo. Aqui a gente tem umas poltronas do Rodrigo Otaki, poltrona Pão de Açúcar, feita para a área externa, muito amigo meu, adoro o trabalho dele. Eu acho que em diversos momentos a arquitetura da casa, ela é regida por linhas retas, né, e ângulos retos. Acho que tem bastante referência com o modernismo, né, o concretismo do Brasil. E aí ter algumas peças e alguns trabalhos que trazem esse tipo de curva e esse tipo de movimento me interessam. Aqui é uma das áreas da casa que eu mais uso e mais gosto. Eu sou viciado em série, filme, cinema e, putz, a ideia foi transformar esse espaço realmente num espaço de relaxamento, né? Então tem a parte do filme, tem a minha foto com a minha família, são coisas mais pessoais. Normalmente eu não recebo aqui embaixo, é um espaço bem meu e do Pedrinho. Crio um link pro spa, que é uma das coisas também que eu valorizo. Aqui, para além das fotos da família, dessa relação íntima, eu tenho um trabalho de um artista que foi um dos primeiros artistas, primeiras pessoas que faleceram no Covid, é o Vermelho Steam. Esse trabalho é de 2020, foi a última produção que ele teve em vida. E ele fez para mim, engraçado, a gente abriu uma exposição uma semana depois do falecimento dele, antes da gente saber da pandemia. E aí ele fez esse trabalho com quase todos os personagens dele. E eu lembro que a gente viajava o mundo juntos, né? A gente começou a fazer feira, Estados Unidos, Europa. E aí para cada lugar que a gente ia, a gente comprava um reloginho, uma chave, né? E o trabalho dele tem muito isso, é um universo lúdico, baseado no steampunk. E aí tem selos de viagens nossas, relógios, botões, chaves, todo um universo que o Vermelho tinha, que incorporava dentro da pesquisa dele. Ele colocou e fez esse trabalho e ainda falou que era eu no meio. Então é um trabalho especial. Aqui simboliza todo esse canto íntimo, assim, de aconchego e de memórias felizes. E vai para um jardim, eu adoro deitar ali à noite, a casa fica maravilhosa, porque é um projeto de iluminação que o Vitor fez, mas eu
meu, o Vitor falava, põe uma luz aqui, uma aqui, uma aqui. Eu ia lá e colocava 6 luzes. Ele falava pra pôr 3, eu punha o dobro. E aí eu gosto de deitar no sofá e ver esse jardim aqui que dá pro quarto, que tem a sauna, tem o meu ofurô. Eu tenho uma relação com a medicina chinesa também, então eu gosto de fazer acupuntura, massagem, eu estudo partes do corpo. Aqui é meu quarto. E engraçado que no quarto eu tentei deixar o mais clean possível na medida do possível, com menos trabalhos de arte. E tem uma pintura da Shizui Sakamoto, que é a artista que eu expliquei lá em cima, uma pintura que ela me deu de aniversário de 10 anos da galeria. Tem uma relação especial e é um ponto de cor. Para mim, me interessa isso dentro dessa perspectiva de ser uma casa com muita obra, muita informação, né? Muitas relações energéticas, o quarto ser um pouco mais cru, em todo o sentido da palavra. E aqui é um trabalho de uma pessoa que trabalha na galeria, é um bordado, que é a fachada da casa, que ela me deu, na verdade eu comprei dela e ele ficou pronto no dia que eu comprei a casa. E aí ele tem um significado, né, especial para mim. É interessante. A gente vai pro closet, pro banheiro, tem uma sala de banho separada do banheiro. E aqui a poesia, né? Como eu falei quando eu tava comentando sobre a obra do Deco, Adman, em vários pontos da casa eu brinco com verbos, com frases que eu acho que são interessantes pro meu dia a dia. Aqui tudo foi garimpado pelo escritório, né, de arquitetura, desde os azulejos, a parte da tubulação externa. Eu adoro esse tipo de apresentação desses materiais. Até, por exemplo, o spot, né? Não sei nem como é que chama isso aqui, é próprio da geração e dos anos aí, 50, 60. A gente vem pro closet, onde tem a sala de banho lá dentro, a gente dá saída aqui também para um jardim externo. Bom, e aqui eu vou para minha sauna de 2 lugares. Eu uso toda noite. Eu normalmente ou faço sauna ou faço yoga na sauna. Não é nem por uma questão física e estética, mas uma questão mental mesmo, de limpeza corporal. E tendo essa rotina com esses trabalhos aqui em casa, essa relação energética, eu sinto que eu consigo ter mais força para continuar seguindo aí na vida profissional e pessoal. Bom, a ideia da casa é basicamente fazer com que a fachada não chame atenção e preservar também uma identidade antiga, né, tradicional aí do bairro. Então a gente, enfim, o Vitor garimpou, a gente garimpou esses azulejos e toda essa estrutura antiga, idealmente para parecer, ao meu ver, assim, uma casa de vó, né? E que você entra e vai descobrindo o meu universo e que você já não consegue entender ele da rua. Por exemplo, é uma casa que fica completamente escondida atrás das plantas. E aí, já inicialmente trabalhando as relações energéticas, né? Que é o que eu gosto. Eu tenho minhas pedras aqui, eu também coleciono pedras, assim, então, putz, quartzo rosa, cristal, ametista, turmalina negra, elas ficam escondidas embaixo das plantas, mas já é uma forma de proteção que eu tenho. E no projeto de paisagismo, a gente justamente colocou esses bambus aqui fora, porque para a rua tem muito fio. E o bambu, né, eu estava conversando com uma médica chinesa, ele consegue fazer a proteção dessa energia externa, né? Ele é maleável, ele entorta, mas não cai. Além de ser bonito, ele tem toda uma relação também energética com a pesquisa do paisagismo da casa. Aí o mobiliário, né? Isso aqui é um Sérgio Rodrigues para a área externa, eu gosto bastante. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma parte especial da casa, meu escritório, que fica na garagem.
e uma coleção para variar. Tudo que eu faço eu gosto de colecionar. E aqui é a coleção de Lego, que o Lego, enfim, é uma das coisas que me fazem prestar atenção no agora, né? No momento em que eu tô vivendo, assim, no momento em que eu tô montando esses grandes quebra-cabeças com milhares de peças, é um momento em que me deixa centrado ali no presente. Então eu uso esse hobby que é montar Lego para prestar atenção no agora, e isso me desconecta um pouco do mundo afora. Então aqui é meu escritório, tem a parte de motos, de carros que eu gosto, de coisas antigas. Eu não tenho carro hoje para andar pela cidade, mas isso realmente me traz prazer e satisfação. A gente está aqui também na frente da máquina de ursinho, enfim, aparece cada tipo de transação dentro da galeria, e essa máquina veio através de um rolo que eu fiz numa obra. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pegar uma máquina de ursinho para minha casa? E hoje a principal atração da casa, quando eu faço o jantar, é ela. O pessoal vê as obras, os móveis, tudo, eu conto a história, mas o que eles realmente se lembram é da máquina de ursinho e que ursinho eles pegaram. Porque aqui quem pega o ursinho leva embora para casa. Essa casa é um sonho que eu fui materializando. Eu acredito, né, que através do pensamento e do nosso foco e das nossas escolhas a gente consegue materializar o nosso futuro. Eu realmente acredito nisso. E essa casa eu fui construindo aos poucos ao longo desses 7 anos. E hoje é um espaço que me acolhe profundamente. Então é o meu maior lugar de conforto que eu tenho no mundo, é aqui. Obrigado, Casa Vogue. Eu e o Pedrinho, a gente ficou muito feliz de receber vocês aqui, poder mostrar um pouco da nossa intimidade, um pouco das obras e da pesquisa dos artistas e da nossa pesquisa e do que a gente acredita para o bem-estar. O Pedrinho já quer ir embora, mas ele vai esperar o vídeo. Pedrinho,